Caríssimos irmãos e irmãs, estimados telespectadores e ouvintes, mais uma vez, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos agradeço e vos saúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui, mais uma vez, para continuarmos com o nosso estudo sobre ética. E começamos a fazer esse estudo porque analisamos a situação que vivemos no país e no mundo. Compreendemos como as famílias estão preocupadas com a educação dos seus filhos e o comportamento dos filhos, como de facto não há sossego nas nossas ruas, nem tampouco nas nossas casas, e por isso pensamos utilizar este momento para podermos falar um bocadinho daquilo que é necessário tornarmos as nossas vidas para que sejam agradáveis a Deus e também agradáveis ao próximo. Por isso, eu gostaria, antes de continuar, pedir-vos que possamos suplicar a Deus a sua bênção para que nos acompanhe e compreendamos a lição que nos propomos ter, sabendo que Deus, com o poder do seu Espírito Santo, nos vai inspirar. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, pela vida que temos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui novamente, testemunhando o teu santo nome e a graça que do teu altar nos veio através de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados que nos separavam de ti, para que, ressuscitado, pudesse proclamar o nosso direito de te chamarmos Abba, Pai. Muito obrigado, Deus, por isso. Te agradecemos também porque o Senhor não nos deixou só. Está sempre presente na nossa vida. Por isso enviou o teu Espírito Santo para que nos dê poder e, acima de tudo, nos lembre todas as coisas que o Senhor, através do seu Filho, ensinou. Por isso, ó Santo Deus, se conosco nesta lição, inspire-nos. Aquilo que não nos vier à mente, fale-nos, para que nós possamos entender. A tua graça permaneça conosco e com todos os ouvintes. E não se esqueça, Senhor, de cuidar do ambiente que nós vivemos e livrar-nos de todo mal. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para orientação do que vamos fazer, eu proponho a leitura de dois textos. O texto que encontramos em Efésios, capítulo 2. Eu proponho que o caro ouvinte, o irmão ou a irmã, telespectador, possa realmente ler todo o capítulo quando terminarmos de falar. Mas eu vou ler apenas o versículo 5º. O versículo 5º. E o segundo texto é o que encontramos em São Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Vamos começar pelo único versículo do capítulo 2. De sorte que
haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E em São Mateus 28, 19 a 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao falarmos da ética cristã e globalização, nós estamos a pensar nesses dois versículos e aquilo que nos inspiram. O primeiro versículo que nós lemos pode ser resumido como um pedido de sermos imitadores de Jesus Cristo. Sede imitadores de Jesus Cristo. E o segundo é, de facto, a missão. É que, sendo imitadores de Jesus Cristo, eu vos mando, ide para todo o mundo e fazei das nações discípulos, ensinando a estes discípulos, a estas nações, tudo quanto eu vos ensinei. E é verdade que no fim Jesus Cristo disse, nessa tarefa que não parece fácil, primeiro, pela distância de ir e alcançar as nações, e em segundo lugar, pelas consequências de ensinar o que ele mandou e realmente ser recebido sem violência por parte dos ouvintes, ele disse, não tenhais medo, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A outra ideia importante que surge é que, querendo Jesus que a missão atinja todas as nações, podemos realmente dizer que este é o início da globalização da mensagem cristã. Por isso, Jesus quer que essa mensagem chegue a todos os cantos do universo. Onde houver nação, onde houver povo, onde houver gente, o seu evangelho, a sua mensagem deve chegar. Por isso, podemos dizer que, vivendo num mundo globalizado, caracterizado pelo desenvolvimento de tecnologias modernas e sofisticadas, de informação, rápida comunicação, redução de distâncias, como estamos fazendo agora. Certamente muitos de outros continentes podem estar a acompanhar-nos. O que resulta, na realidade, numa grande revolução. Revolução denominada digital, que nos congrega como uma só vila, uma só aldeia. Então podemos dizer que é nesta vila global que nós estamos a ser exigidos a viver como imitadores de Cristo, como aqueles que vivem como imitadores de Cristo e que ali estão também para apresentar os valores, as virtudes, as características de um bom cristão, de um bom imitador de Cristo. Podemos assim dizer que imitar Cristo passa a ser a norma, passa a ser o ideal
que os cristãos devem buscar e também passa a ser a imagem com que os cristãos devem ser vistos e apreciados por aqueles que ainda não são cristãos. Por isso, Cristo é o exemplo a seguir, como ele se comportou, alegrando a seu Pai, como ele se comportou, cumprindo a lei do seu Pai. Assim também nós somos chamados a sermos seus seguidores, cumprindo os seus mandamentos, as suas ordenanças e a nos comportarmos como seus discípulos. Por isso, ser discípulo significa realmente ser alguém que encarnou esta ética, este comportamento de Jesus Cristo e agir por Ele. Caríssimos irmãos, uma das características mais sentidas da revolução digital é a rápida produção de ideias e a sua divulgação. E eu penso que é um bom proveito, pois afinal, através destas ideias, o cristão, a igreja, pode usar essa rapidez para partilhar os bons valores da ética cristã. E quais são esses valores da ética cristã? Bom, as Escrituras Sagradas resumem esses valores da ética cristã naquilo que nós conhecemos como os frutos do Espírito, conforme nós encontramos em Gálatas 22. Mas também a necessidade que traz Cristo trazer esses valores para nós. Deus pensar nisso é porque há outros valores, há outras características, há outras virtudes que não são dignas de um cristão. Mas comecemos primeiro por saber quais são os frutos do Espírito que nos pedem para nós partilharmos com os novos discípulos que nós temos que fazer, que são as nações. O primeiro valor é o amor. O segundo valor é o gozo. Na realidade, quem tem amor, quem ama, tem gozo, tem paz, tem longanimidade. Isso significa paciência. É benigno. Isso significa é um indivíduo disposto a fazer o bem a todos. E São Paulo até nos diz: procurai fazer o bem e rejeitai o mal. E se puder, tenhais uma boa vida com os outros, uma boa relação com outras pessoas, amando essas pessoas. A bondade é também uma outra virtude, uma outra característica, a bondade. Bondade vem de ser bom, bondoso, vem de ser um indivíduo que, de facto, é afável, comunicável, não é rancoroso. E a fé, a persistência em crer em Jesus Cristo, em crer nesses valores que Deus, através de Cristo, nos dá. A mansidão, não ser arrogante, violento, mas ser manso. A temperança, ser moderado, não ser glutão, um indivíduo que tudo quer, tudo aprisiona, tudo para si, mas ser temperado, moderado. Agora, os frutos da concupiscência da carne, quer dizer, os frutos da carne, que não são os frutos do Espírito, que são os que a ética cristã deve combater,
deve realmente trabalhar para que não existam são a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, as emulações, iras, pelejas, disseções, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes, que São Paulo diz que não vale a pena serem mencionadas na vossa vida quando já fordes verdadeiros cristãos, porque todos aqueles que aderem a esses valores, a essas virtudes, não entrarão no reino de Deus, não terão este reino de justiça, esse reino de paz. Por isso, a ética cristã no mundo busca a restauração da semelhança de Deus embutida nos nossos corpos, na nossa vida. Busca realmente a imagem de Cristo refletida em nós. E por isso Paulo também diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura porque reflete esses novos valores. Reflete realmente essa imagem de mudança de um indivíduo que mudou. Se ontem as pessoas tinham medo dele, hoje ele atrai as pessoas. Ninguém mais tem medo dele, porque mudou, porque é nova criatura, porque está sendo examinado como uma nova pessoa. Ontem o nosso filho que metia medo, o nosso filho que não ouvia o nosso conselho, mas hoje é o filho que honra seu pai e a sua mãe para tornar os seus dias e os seus anos longos. Por isso, caríssimos irmãos, a ética cristã é realmente o caminho da transformação, o caminho capaz de atrair as pessoas que deixaram de ser aquilo que deviam, para realmente voltarem a este caminho de Cristo. Voltarem a esta comunidade, digo, a comunidade de Cristo, que recebeu a responsabilidade de contaminar o mundo. Idem, fazei as nações discípulos de Cristo, discípulos que ouvem a palavra de Deus, ouvem os mandamentos deixados por Cristo e realmente continuam a fazer deles um modus vivendi, a maneira de viver e também a maneira de se relacionar com os outros. Se pensarmos que as ideias que produzem ações, e estas têm um grande impacto na vida das pessoas, então nós precisamos de perceber o poder dessas ideias e do respectivo desenvolvimento intelectual, para que as ideias concebidas nesta perspectiva cristã produzam ações eficazes e eficientes que promovam a plenitude da vida. E para isso é necessário desenvolver líderes capazes de orientar o pensamento e as ações de hoje de forma eticamente aceitável e também produzir um modelo de futuro que conduzirá às futuras gerações. Neste aspecto, a ética cristã é de facto um modelo que deve ser adotado para mudar o mundo. Há uma urgência de repensar as coisas, incluindo a vida no seu todo, de forma a proteger o ambiente em que nós vivemos, de forma a fazer avançar as culturas, não tanto as culturas
vegetais, mas a cultura, de tal maneira que seja uma cultura ideal, onde nós possamos viver como humanos, uma cultura humanizada. Fazer avançar o progresso histórico, preservando não só a ecologia, assim também como proteger o homem, a mulher, as crianças, feitos à imagem de Deus, para que possam desfrutar as beneficências dadas por Deus na criação. O que nos preocupa hoje é o grito da mãe, que diz que já não consigo, já não aguento realmente o comportamento do meu filho, por isso preciso ajuda. Este grito chama a nossa atenção de que alguma coisa está mal na sociedade quando os filhos dão dor de cabeça aos seus pais. E a sua desobediência aos pais afeta também o ambiente todo em que vivemos. Inocentes se tornam vítimas deste comportamento. Até mesmo a natureza se forma vítima deste ambiente. Alguns, inclusive, foram inspirados por Deus a profetizar que este ambiente seria horrível para nós, incluindo mesmo a nossa nação. Se ouvirmos alguns músicos da música gospel, muitos profetizaram que a maneira como nós vivemos nas nossas cidades, a maneira como nós nos relacionamos nas nossas aldeias, não é cristã. E por isso, teremos que aceitar o convite de Jesus que disse: irão sim até aos confins do mundo, mas primeiro começai em Jerusalém, começai em Samaria. Nós temos que começar em Angola, temos que começar aqui onde estamos, a influenciar a mudança com valores éticos, valores bons, que realmente mudam o caráter das pessoas e dão paz às famílias. O mundo não mudará se a nação não mudar. E a nação não mudará se a família não mudar. A família não mudará se o indivíduo não for imitador de Cristo. Como bem disse o presidente Mandela, só a educação é capaz de transformar o mundo para melhor. E aqueles que estudaram a sociologia, certamente já ouviram falar de Emil Durkheim, aquele que diz que a religião e a educação têm o poder de transformar o mundo. A religião e a educação têm o poder de transformar o mundo. Sim, a verdadeira religião. Aquela que não é herética, mas que é verdadeira e sincera. Aquela que está pronta a ser imagem de Jesus Cristo e a imitá-lo. Aquela que está pronta a incorporar no seu dia a dia, na sua maneira de ser, esses bons valores que nós aqui realçamos. Os frutos do Espírito, que incluem a honestidade, a integridade da pessoa humana e certamente todos os valores bons que contribuem para um bom relacionamento. Só a educação é capaz de transformar o mundo para melhor. Por isso, em Angola, se nós quisermos transformar Angola, temos que rever o nosso sistema de educação. E esta não é só responsabilidade do governo, é nossa responsabilidade também, porque nós é que somos pais dos filhos que precisam de ser educados. Temos que participar no processo da reforma do sistema de educação para que encontremos um sistema que realmente sirva os nossos filhos de modo que eles se comportem como imagem de Deus, imagem de Cristo.
Isto significa que da educação, da sua reforma e da incorporação dos valores cristãos que eu mencionei, poderá resultar a ética, o modo de viver do verdadeiro angolano. Por isso, como já foi assinalado, a disciplina da ética deve estar presente nos processos de educação familiar, na socialização, nas escolas, nas universidades, nos institutos de tecnologia, de teologia também, nos institutos de formação profissional. As igrejas devem valorizar esta ética cristã, pois é crucial para a formação do caráter das crianças, da juventude e até mesmo de convidar os adultos ao arrependimento da sua vida para que se conformem com a ética do bem viver. Para as crianças, para que cresçam e desenvolvam uma cultura diferente, uma cultura de responsabilidade, de justiça e que olha para o próximo como igual, mas acima de tudo respeitado, porque ele leva dentro de si a imagem de Deus. Por isso não deve ser morta, não deve ser enfeitiçada, injuriada, invejada, mas o amor deve substituir todo ódio, todo mal. E eu tenho certeza que só assim é que nós podemos falar de uma sociedade inclusiva, onde não há exclusão. Só assim é que podemos falar de uma sociedade que se preocupa com a justiça social, porque olha para todos como irmãos e olha para todos como humanos, como pessoas que realmente levam dentro de si essa imagem de Deus, aquele que nos inspira e nos dá os bons valores, aquele que quer, deseja ardentemente que nós vivamos numa sociedade comprometida com esses bons valores inspirados por Ele, através dos 10 mandamentos e também de Jesus Cristo. Eu gostaria de parar aqui e simplesmente recordar que hoje nós estamos a falar da ética cristã e a globalização. E o que nós dissemos é que ninguém pode participar desta globalização ética se não tiver valores, se não tiver caráter, se não tiver virtudes que convence. Quando nós falamos da globalização, sempre nos lembramos de que aqueles que não têm nada a contribuir vão simplesmente adotar. E só adotar não é bom, porque nem tudo o que vem dos outros pode ser bom. Mas se você tiver algum valor, alguma virtude, alguma coisa boa que os outros nesta globalização possam ver e imitar porque é bom, você terá contribuído para que a globalização não seja um fator negativo, mas sim vai ser um fator positivo, porque vai humanizar o mundo inteiro, que se tornou numa vila global. E esta é a preocupação de Jesus Cristo. Idem, fazer discípulo a todas as nações. Participar da globalização, com valores, com virtudes, com o caráter que tem a imagem de Cristo. Tem a mansidão, tem a bondade, tem a misericórdia, tem realmente esta integridade, a fé. E também tem este valor agregador, que é a irmandade. Que o Senhor nos abençoe, e eu estou preparado para ver se há mais algumas perguntas,
Mas antes disso, eu gostaria de responder a pergunta que não foi respondida da semana passada. Muito obrigado. Fale um bocadinho, ou falo um pouco da ética religiosa e a vida política. Bom, a ética religiosa é um pouco daquilo que nós falamos. Eu digo é um pouco porque não existe só a religião cristã. Existem outras religiões. Mas também é verdade que se nós olharmos para os preceitos, os princípios que governam outras religiões, vamos encontrar que o essencial destas religiões é o bem viver. E os males que se praticam nessas religiões, incluindo mesmo a nossa religião, que é a religião cristã, são desvios humanos. E não tanto a inspiração de Deus, que eu tenho a certeza que é o mesmo que inspirou algumas dessas religiões. Por isso, os desvios nos pertencem, são mais respostas ao sabor da carne, concupiscências da carne, que nos obrigam a desviar-nos da verdadeira inspiração de Deus. Mas um estudo comparativo das religiões, verdadeiras religiões, vai mostrar que a essência do bem viver, do bem relacionar-se, do respeito pela vida, do respeito pela natureza, está incorporado nos seus preceitos. Por isso, eu posso realmente dizer que o objetivo da ética religiosa ou ética cristã é o bem viver. É este conjunto de valores, de características, virtudes, que devem nortear as nossas ações no sentido de produzir uma sociedade pacífica, justa, harmoniosa, solidária, que tem o condão de saber resolver os seus conflitos através do diálogo, através do perdão, através da reconciliação. Os conflitos não vão faltar. E até podemos dizer que os conflitos são necessários para o nosso desenvolvimento. Os conflitos são necessários para nós descobrirmos a nova visão de ser. Eu não me refiro a conflitos violentos. Refiro-me a contradições que são normais por causa da diferença de ideias. Mas é essa diferença de ideias que constitui realmente a diversidade que nos pode conduzir ao progresso, ao desenvolvimento. Da mesma maneira como Deus não criou só um tipo de flores, mas várias flores fazem uma boa coisa à nossa vista. Por isso também a humanidade é diversa e multicultural. E esta diversidade é importante para o nosso desenvolvimento, até mesmo para o nosso bem-estar, para a imagem linda que Deus realmente quis que houvesse. Agora, quanto à política, não, quer dizer, ao revestir-me dessas virtudes, desse caráter e dessa maneira boa de ser, eu devo saber que sou cidadão. E sendo cidadão, eu devo participar na tomada de decisões que afetam a vida comunitária, da qual eu faço parte. E nisto eu posso ser um animal, um ser político, porque participo da política, da organização da sociedade, como cidadão, como trabalhador, como pastor, como professor. No entretanto, eu não me refiro à política partidária ou à política de liderança, mas eu me refiro à participação. Então significa que, mesmo quando você for político, membro de um partido político, e você é cristão,
Ali onde você estiver, comporte-se como cristão. Para que aqueles que não são cristãos vejam em ti valores, caráteres de um bom cristão. Por isso é que aqueles que foram consequentes, quando foram em ambientes onde se lhes foi exigido, como cristão você não pode fazer isso, se você quiser, deixa de ser cristão, eles preferiram deixar de aproveitar a oportunidade e continuar a manterem-se como cristãos. Isto não é só fé, mas é perseverança nos valores, naquilo que nós queremos. E isso também significa que se você tem valores cristãos e vier num ambiente que Deus chamou, Moisés, deixa que o teu povo já se corrompeu, então você deve se comportar como cristão. Por isso, o cristão e a política significa a responsabilidade que o cristão tem de continuar a ser político e não abdicar, isto é, não deixar os seus valores cristãos. O cristão deve influenciar a política para que ela seja adequada e ao serviço de um povo que realmente vai ter benefícios bons. Eu penso que isso aqui é importante. Vamos ver se há mais alguém que perguntou. Vamos a ver. Estamos ligados a partir da Bélgica, Dulce Catumbalala. Muito obrigado, Catumbayala. Estou no Brasil. Dório Ser. Estou ligando, Samuel João Carlos. Estou ligadinho. Estamos ligados, Alice Stael. Muito bem. Daniel Kassoma Chikunga. Muito obrigado por estarem ligados. Estão ligados. Nali Menezes. Muito obrigados por estarem ligados. Nós estamos preocupados com esse tema porque é um tema que diz respeito a toda a gente. E nós em Angola realmente estamos interessados a trabalhar no sentido de que a sociedade mude o seu caráter e adote um caráter novo, valores bons, até porque é uma exigência do nosso Estado. Há de facto um decreto que busca que de facto todos os setores de boa vontade são mobilizados para contribuírem para o surgimento, o resgate de bons valores. E eu penso que a ética cristã tem a sua contribuição, tem o seu valor. E este é o momento realmente de nós começarmos esse diálogo com os jovens, com as famílias, para que lá em casa eduquem os seus filhos nos valores cristãos. E eu sempre digo, nós não precisaríamos de muitas constituições, porque na realidade a Constituição que Deus deu dos 10 mandamentos podia muito bem guiar todas as nações do mundo e serem boas nações. Porque ali está a obediência da lei. E ali está realmente quem obedece à lei, quem cumpre a lei. Esse indivíduo nunca será punido. A verdadeira ética cristã também nos leva a isso, a sermos obedientes, cumpridores da lei. E Paulo diz, se formos obedientes e fizermos as coisas como devem ser, mesmo as autoridades não vão nos castigar, a não ser que elas também sejam injustas. Mas se elas sabem que o que fazemos é justo, não vão nos castigar, porque nós nos comportamos bem. Eu acho que podemos ficar por aqui, se eu não descobrir mais uma pergunta. Mas aqui está uma. Sua Reverendíssima, gostaria que falasse da ética pastoral no uso das redes sociais, já que hoje estamos falando da globalização. Eu acho que a ética pastoral deve ser decente. O pastor deve conhecer a sua deontologia, isto é, a ciência dos seus deveres. E tendo conhecido estes deveres,
realmente ele utiliza a sua ética pastoral para aconselhar, para acompanhar a vida daqueles que de facto necessitam da partilha desses valores que o pastor realmente tem, para que possam também influenciar a vida dessas pessoas que ele aconselha, que ele acompanha, para os quais prega, para os quais ora, para os quais realmente espera que com a sua ajuda possam suprir as necessidades que têm. Em primeiro lugar, para que o pastor exerça bem esta ética pastoral, ele deve ser o primeiro a ter essa imagem de Cristo, a ser semelhante a Cristo. Por isso deve ter esse amor, essa compaixão, esse interesse pelo bem-estar do próximo, do seu membro, da sua ovelha. Por isso deve ter esse caráter de bondade, de mansidão, para influenciar, mas também deve ser um indivíduo aguerrido no sentido de que não deve permitir que os lobos realmente assambarquem as suas ovelhas de si, desviem as suas ovelhas dessas virtudes. Por isso, primeiro, o pastor deve ser seguidor de Cristo, deve procurar imitar a Cristo, para que ele esteja imbuído desses valores de Cristo e os transmita no seu acompanhamento pastoral com as suas ovelhas. Ele proceda de modo que as ovelhas entendam que ele é de facto a pessoa para ser escutada, é de facto a pessoa para ser emulada, isto é, imitada, é realmente um modelo que deve ser posto na vida porque transmite esses valores cristãos. E a ética cristã é importante. E eu posso dizer, a ética deve estar presente em todos os ofícios. A organização chamada Global Ethic está, de facto, a difundir, a trabalhar. A ética deve estar presente em todos os nossos afazeres, em todas as nossas relações e interações. A ética é necessária na ciência. Quando nós inventamos alguma coisa, devemos sempre nos perguntar: é uma coisa boa? O seu fim será um fim pacífico, humano, ou é destruidor? Por isso é que questionamos. Arranjar a pólvora é eticamente bom? Arranjar as bombas, as minas e outras coisas é eticamente bom? O mundo tem que pensar. É a única forma de persuadir os homens a se comportarem, a serem controlados? Não há outras formas? Quer dizer, tudo isso tem um questionamento ético. Por isso é que todas as profissões têm a sua deontologia, mas essa deontologia é realmente para fazer o bem. Deve ser para fazer o bem. Não deve ser outra. Eu penso que respondi, mas se realmente não ficou completo, poderá voltar a perguntar para ver se nós aclaramos. Mas a ética deve estar presente em todas as nossas atividades. Penso que não há mais nenhuma pergunta. Ou há? Eu estou a receber o sinal de que deve haver alguma coisa. Não há. Pronto. Então, muito obrigado por nos acompanharem neste estudo. Voltaremos outra vez na próxima quarta-feira. Neste domingo ainda teremos culto, mas a partir do dia 20, certamente passaremos a ter os cultos nas nossas congregações, mas ainda assim vamos procurar ver se podemos ter
um culto usando os meios digitais durante a semana. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja de todo mal, mesmo nesta hecatombe, que Deus vos livre de serem contaminados, e ainda que contaminados, o seu poder vos salve, porque Ele conhece a estrutura dos nossos corpos, Ele perdoa o nosso pecado e sara as nossas enfermidades. Salmos 103. Oremos. Deus Pai, Deus eterno, Tu que nos amas e nos criaste a Tua imagem e semelhança, e em todo o tempo queres que esta imagem que se perdeu por causa do pecado seja restaurada. E a propósito enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para que nós o escutássemos, porque Ele é o Teu Filho amado, em quem tens prazer, por ser obediente, por aceitar o sacrifício, até o mando, de morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos novamente te chamar Abba Pai. Muito obrigado. Queremos te chamar Pai e te obedecer. Por isso, ó Santo Deus, reforça a presença do Teu Espírito Santo em cada um de nós, para que nunca mais nos voltemos a rejeitar a Tua presença em nossas vidas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco, esteja com os nossos países, com Angola em especial, com os seus dirigentes, com aqueles que o Senhor vocacionou para estarem diante do Teu povo e os salvar